Começando mais um conteúdo para aumentar conhecimento, produtividade, comunicação e saúde. E nós temos hoje dois convidados especiais que estão conosco já há algum tempo nessa jornada. Muito obrigado pela presença, Ana Lígia Cavalcante, conosco sempre. Obrigada. E hoje temos Daniel e Sabrina para conversarmos sobre Copa do Mundo, sobre superação e atividade física, sempre com foco na qualidade de vida, saúde e bem-estar. Como vocês estão? Sabrina, tudo bem com você, querida? Boa noite, tudo bem? Legal, animados. Daniel? Boa noite, tudo bem? Super animado. Copa do Mundo, né? É, isso aí. A gente tá falando de Copa do Mundo aqui Boa. porque o clima é esse, né, cara? É. E falar de Copa do Mundo é falar de algumas coisas que a gente pode linkar nessa conversa gostosa aqui do ProduzaCast com a Pulse. E eu queria colocar na mesa aí quais são as principais problemáticas que a gente atravessa nesse período que às vezes é festivo e as pessoas esquecem um pouquinho daquilo que é mais importante do que as coisas importantes, como eu sempre digo. O que vocês pensam disso? Eu acho que aí de exemplo aí dos atletas, né, que eles podem trazer pra gente ali pra nossa vida, em primeiro lugar o compromisso, né, de treinar, enfim, de fazer o que tem que realmente ser feito, a questão de periodização de treino, né, que a gente vê aí um calendário esportivo chegando como ápice a Copa do Mundo, as partes dali da periodização, né, adaptação, até chegar lá no clímax da periodização, que ali no caso é a Copa do Mundo. Tem um preparo, Sabrina, a gente fala sempre desse preparo anteriorizado, porque a gente acredita que é só assistir, mas existe uma Copa do Mundo que teoricamente a preparação dela já ocorreu, né, Daniel? Ela já ocorreu há muito tempo e o preparo, essa periodização que você me traz ali, para quem está nos ouvindo compreender um pouco, como que isso na prática pessoal, na vida pessoal das pessoas, de alguma forma, no seu dia a dia, como é que a gente pode aplicar isso? Por exemplo, uma pessoa que nunca treinou na vida, vai começar a atividade física, ela vai passar por um processo de adaptação. Depois dessa adaptação, a gente vai começando a chegar nos objetivos dela progressivamente, né? Não é de uma vez só. Até quando a gente chega nesse clímax. E depois que chega nesse clímax, né, que seria uau, já alcançou os objetivos, a gente normalmente faz um período ali de transição, mas férias, né? Um descanso mesmo para o corpo, porque ele precisa para depois a gente traçar um novo objetivo e começar essa periodização toda de novo. Porque a gente precisa também do descanso, né? Lembrando que esse descanso não necessariamente é ficar sedentário, é um descanso ativo, né? São só uma forma de treinar diferente, cargas diferentes, e isso é muito pessoal. Legal, muito bom. Eu gosto de adaptações porque a gente não pode esquecer que cada pessoa é um universo, é um mundo, é uma limitação, né? E a gente falar disso em termos de conhecimento e vindo de profissionais como vocês pode motivar, esclarecer, perceber que esse descanso não precisa ser muito sacrificável, né? Eu não sei, Daniel, se tu teve isso na tua história profissional, mas tem muita gente que não consegue descansar, acha que está perdendo tempo. O descanso é uma perca, cara. Pô, não malhei hoje, eu não consegui, eu preciso me exercitar, faço 2 períodos de treino. Como é que é isso aí? Aqui a gente trabalha com a verdade, né? Sempre. Então fica à vontade. O dia que eu não treino, eu me cobro um pouquinho. Eu me cobro bastante, mas eu gosto. Então, pra mim, não é nenhum sacrifício. Eu só deixo de treinar se eu realmente não puder. Estiver doente ou compromisso que eu não consiga. Mas o descanso é importante, eu descanso de outra forma, tá? Fim de semana, uma semana de treino mais leve quando eu sinto que o corpo tá pedindo, redução de carga, muda um pouco a atividade. A gente precisa saber respeitar o corpo. O nosso corpo, ele dá sinais, entendeu? E esse balanço é importante. Porque a gente fala disso às vezes, né, que o descanso ele é tão importante, vocês repetem sempre isso no estúdio, na Pulse, que o descanso ele é tão importante quanto o treino. E acho que para se chegar no ápice, no clímax desse que a Sabrina trouxe como topo desse processo, a gente precisa ter pelo menos uma noção sobre qual é o ideal descanso. Que tipo de descanso? Só para explicar uma coisa, por exemplo, você não precisa passar 3 horas, 2 horas na academia. Se você fizer um treino legal, focado, cara, 40 minutos tá ótimo.
Eu já fiz treino na academia de 25 minutos e me senti super Entendeu? bem. Então tem que saber como fazer. Às vezes a pessoa acha que tem que chegar lá e tem que passar por todos os aparelhos, tem que fazer 1 hora de esteira. E não é assim. Então, em vez de você ganhar, você acaba perdendo. Verdade. Então, uma ajuda profissional é muito importante também. Muito Sim. legal. E até para chegar nesse clímax, a ajuda profissional ela é fundamental, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado com o limite do nosso corpo que a gente não percebe até onde a gente pode ir, Se acomoda. né? E se acomoda. Então, assim, ter essa orientação, ter esse personal, ter esse profissional do teu lado te dizendo mais um pouquinho, né, Dani? O que você sempre comenta, tá legal assim, tá bom? Mas o tá bom pra mim não significa que eu não consigo ir um pouquinho mais, Com né? certeza. Fala um pouquinho sobre esses exemplos, assim, do que tu vê no dia a dia, na prática. Porque a pessoa faz o treino, geralmente se a pessoa treina sozinha, ela segue aquela ficha, né, da academia e ela vai ali. Se não tiver um profissional, um professor de sala ou um personal que fica em cima, olhando, orientando, ela vai manter aquilo, porque não tem conhecimento. Pra gente aqui é muito óbvio, né? Mas para a maioria das pessoas não é. Então ela está seguindo aquela ficha, aquela carga. É difícil ela falar, eu vou aumentar o peso, sabe? Então ela acaba ficando naquilo. E ela acha que ela está fazendo um bom trabalho ali, quando na verdade podia estar sendo muito melhor. Então é importante as pessoas terem essa noção e procurarem orientação sempre de um profissional. E claro, onde for treinar, ver se tem profissionais legais, atenciosos, isso é importante. Legal. Muito bom. Isso aí, Nalija. Sabrina, que tipos de dificuldades você acredita aí na Copa do Mundo que as pessoas têm? Períodos até de final de ano, vamos falar um pouco dessa associação, né? Final de ano, Copa do Mundo, finalização de ano letivo, essa coisa toda, com essa regularidade que o Daniel apresenta sempre aqui nos nossos, né, nos podcasts, sobre a ausência disso, né? Quais são os malefícios até disso aí? O que você pode esclarecer? Eu acho que o principal ali é o que a gente falou no início, né? Que é a falta de compromisso mesmo e da pessoa realmente entender a necessidade dela estar se exercitando. A importância, ela entender o que a gente já falou uma outra vez, que o músculo ele é um órgão, né? E ele precisa ser trabalhado, e ele precisa ser trabalhado de uma forma eficiente. E não tem férias, gente. É diário, né? Você pode, sim, dar uma pausa pequena, você pode reduzir volume de treino, você pode reduzir intensidade de treino, mas a gente não para, né? A gente precisa estar constantemente trabalhando ali o músculo, entender que isso é fundamental para a nossa saúde, né? Até para a gente conseguir fazer de uma forma confortável e mais saudável outras atividades do nosso dia a dia. Para ter mais disposição, né? Um aproveitamento melhor das férias, inclusive, né? Exatamente. Imunidade. Vale lembrar que a gente continua ouvindo falar sobre Covid, né? Sobre vírus. A gripe não parou de Não vai Eu parar. até comentei esses dias sobre a irisina, que a gente falou aqui fortemente, né? Moléculas Sim. liberadas apenas por atividade física, ativando o sistema imunológico, fagocitose, tudo através de atividade física. De atividade Vários estudos trazendo isso claramente. Inclusive, eu até comentei hoje lá no treino, que neurologistas agora estão verdade. cada vez mais elucidando para a prevenção e reabilitação do aneurisma vascular cerebral. Mesmo o AVC Prevenção de isquêmico, Alzheimer, inclusive de né? Alzheimer. Então está mais que associado a atividade física com a saúde, né? A atividade física não tira férias, hein? Não tira É férias. assim, né? ó, imaginar que o nosso corpo é uma máquina Aham. e toda máquina que fica parada enferruja. É verdade. Para de funcionar. É isso aí. Legal. Eu acho que a importância disso tem que ser batida, tem que ser sempre lembrada, e a gente pode também criar mecanismos de facilitar esse processo, né? Hoje nós temos um grande diferencial, foi para a nossa vida, tem sido para a vida de muitos alunos de vocês, e eu queria agora que a gente falasse um pouco sobre então a importância, além das academias tradicionais, que são sempre muito bem-vindas e, obviamente, seguramente, são as excelentes opções que a gente tem hoje, né? Mas o que a gente tem hoje de eletroestimulação, que é a grande especialidade de vocês, a atuação do estúdio, da Pulse hoje,
né? O que a gente tem hoje do EMS? Qual é o diferencial em relação às vantagens dessas pessoas que querem dar férias à atividade física? O que você pode falar disso? São pessoas que, cara, normalmente não gostam muito de atividade física, não tem tempo de ir para academia todo dia e não gostam do ambiente, tá? Eu oriento todo mundo que, se possível, faça eletroestimulação e nos outros dias faça alguma outra atividade física, né? Associando, né? Associando, claro que é maravilhoso, né? A eletroestimulação é um plus, assim, enorme pro treino, né? Enfim, que você vai fazer. Então quem treina hoje, por exemplo, faz academia, não ausentaria, por exemplo, frequentar um estúdio de eletroestimulação. Eu faço treino de eletro uma vez por semana e de 4 a 5 dias de musculação. E, cara, eu fiz musculação a vida inteira, amo, adoro, não deixo de fazer, mas vai fazer 5 anos que a gente tem um estúdio e o meu corpo mudou depois que eu simplesmente tirei um dia de musculação e coloquei um dia de eletroestimulação. Muito legal. Minha qualidade muscular, a minha avaliação de bioimpedância nunca foi tão boa como é nesses 5 anos de Pulse. Mas a eletro, ela pode ser também a única atividade de exercício da pessoa, né? Que a gente tem aí a última pesquisa que saiu falando sobre sedentarismo, e aí eles perguntam por que as pessoas não fazem atividade física, tá? Então, os primeiros ali, né? Falta de tempo, não gosta de atividade física e, como o Daniel falou, não gosta do ambiente de academia. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da eletroestimulação. Em primeiro lugar, é um treino super eficiente de 20 minutos que você vai fazer 1 ou 2 vezes por semana. Sim. E é eficiente, sim. Quem diz que não é, eu convido a vir fazer um treino com a gente dá um mêsinho pra você e a gente prova pra você que funciona. Isso na questão de tempo. Não gosta? Não gosta, gente, então tá, você não gosta, ok, mas é o que tem que ser feito, você tem que fazer. E aí quando você tem uma opção de fazer um treino curto, que vai te dar resultado rápido, que é um fator motivacional, né, porque é muito chato, você tá na academia ali, aí você fica lá treinando 40 minutos, 1 hora, 1h30, e aí você vai treinar 2 meses e dificilmente você vai ver resultado, porque a maioria das pessoas não treina de uma forma eficiente, tá? A pessoa desiste. E é um cálculo básico também, né, Sassa? Você vai trocar 5 dias do que você não gosta pra 1 ou 2, e aí né? é o que eu falo, a pessoa fala assim, mas poxa, só 20 minutos, eu falo assim, mas você acabou de falar pra mim que você não tem tempo de treinar. Eu tô te oferecendo uma opção de treino eficiente em 20 minutos. Qual é a equivalência? Qual que é a equivalência hoje do treino de eletro com o treino numa academia, por exemplo? O que os estudos falam sobre isso? Eu tenho algumas ideias, mas eu queria ouvir de vocês. A gente tem um estudo falando em... Eles equiparam questão de queima metabólica, né? E isso é muito subjetivo, tá? Mas o que se tem ali nesse estudo é que seria um treino de 1h30 aproximadamente, equivalendo a um treino de 20 minutos na eletro. E assim, gente, é um treino de 1h30, um treino de verdade. Não é um treino que a gente vê na maioria dos casos. Interessante. Mas tem também, Daniel, o público, que é esse público que, cara, já tá na vibe, já tá na frequência, já tem treino. Tem gente até que está competindo, que eu já vi aí reportagens que está em EMS, em eletroestimulação. Os caras estão competindo e estão fazendo isso regularmente, né? Sim. Como é que é isso aí? Tem atletas de alto rendimento que usam a eletroestimulação. Agora o aposentado Usain Bolt ele usava, o Rafael Nadal. A gente trabalha com a Mir, né, que é alemã. O time todo do Bayern de Munique, na Alemanha, eles usam muito na transição da fisioterapia para o campo. Então, para fazer aquele fortalecimento para o cara poder voltar para o campo bem. Legal. Então, cara, eu sou suspeito, né? É sensacional. Eu gosto bastante e para mim, aí eu posso falar de mim, do meu corpo mudou. Mas legal. O que a gente viu aí, falando em novidade de atleta esse ano, foi a galera do fisiculturismo se preparando para a competição com eletroestimulação associada aos treinos na academia. Mas também vamos ser sinceros, né, mano?
aquele colete, com aquele choque que você regula ali na brincadeira, né? Ali você vai longe, né, Sabrina, Daniel? E assim, você vai controlando. Eu vou fazer um convite aqui, cara, quem desconfia, quem acha que não funciona, que é balela, cara, procure a gente. Vai lá, a gente faz um treino, a gente mostra, a gente explica. Cara, você vai, tem que sentir, tem que fazer. É verdade. Sabrina vai deixar, inclusive, já o Instagram da Pulse para você conhecer, mas eu queria só dizer para você que em Florianópolis você tem opções, inclusive, incríveis hoje de qualidade de vida associadas à eletroestimulação da Pulse. Nós somos alunos e testemunhamos isso de uma forma muito especial ao longo desses 3 anos aí. Eu acho que eu estou há 2 anos, né, Lídia? Você está 1 ano a mais que eu. É isso, né? Eu entrei Legal. Sabrina, Instagram da Pulse aí pra gente, por favor. @Pulse Estúdio Floripa. Legal. Vocês podem fazer comentários e solicitações, inclusive, tirando dúvidas ali. Eles têm conteúdos maravilhosos, né? Fazer só uma observação aqui. Geralmente as mulheres entram antes e os maridos vêm depois, porque os maridos geralmente são mais descrentes. Aí quando as mulheres conseguem levar os maridos, eles fazem, aí Mas já eu era. acho que é porque ainda está muito associada à estética, né? Sim. E aí, quando o marido começa a perceber o resultado na mulher, além da estética, aí ele já, opa, Engraçado, deixa eu ver o que é isso aí. eu não lembro dessa associação de estética. Será que eu fiz isso? Tem alguém que pensa assim, A né? grande maioria, a grande maioria. Eu acho até que tem até um pouco de preconceito. Eu acho que é coisa que é exercício pra mulher e tal. Pode ser. O que é isso, cara? Aquilo ali trava tudo, Daniel. Cara, mas assim, as coisas demoram a se firmar na cabeça das pessoas. Isso é um processo lento. Cara, você vê, a gente... Pra mim parece que eu trabalho já a vida inteira com isso, mas vai fazer 5 anos em janeiro. Então 5 anos não é nada. Então é muito novo, tem muita gente que ainda não conhece. Tem muita gente que vai no estúdio, quando pergunta, vocês já estão aqui há quanto tempo? Eu falo, vai fazer 5 anos. Ela, mentira, sério? E tem muita gente que ainda desconfia, né? Eu acho que ainda falta disseminar muito conhecimento. E aí eu vou reforçar aí o convite que o Daniel fez, principalmente para os profissionais aí da área, tanto educadores físicos como fisioterapeutas. Fiquem à vontade para procurar a gente. Nosso estúdio está aberto aí para receber vocês. A gente oferece um treino, a gente conversa, a gente troca, mostra evidência. Só procurar que a gente está bem disposto a mostrar as maravilhas da eletro. Que legal. E só para deixar claro, eu sou apaixonado por musculação. Sou personal trainer, então eu não estou denigrindo as outras. Eu acho que toda atividade física é válida. Você tem que achar o que você gosta, porque primeiro você tem que gostar. É super importante. Faça atividade física, seja ela qual for. Agora, não tenho tempo, não gosto. Cara, a eletroestimulação vai salvar a sua vida. É verdade. Acho que vocês dois são grandes incentivadores de exercício físico mesmo, né? De saúde física. E a Eletro, ela veio realmente para somar, assim, para trazer qualidade de vida, para tirar pessoas que não gostam de exercício físico, não conseguem dar aquele primeiro passo. E como você falou, Dani, às vezes é a sua salvação. Cara, eu preciso dar um primeiro passo e eu não sei como. Não consigo dar uma caminhada, não consigo correr, faço matrícula em academia de 3 meses, não consigo ir 1 semana. Isso é o mais normal que tem. É muito comum. Então, pode ser a sua salvação, né, Sá? Pode ser. Começa ali, ó, devagarzinho, 1 vez por semana, começa a gostar, começa a sentir aquela dorzinha muscular, começa a sentir diferença, aí passa para 2 vezes, consegue colocar na rotina 2 vezes por semana, daqui a pouco entrou na academia, porque o corpo pede. O Alex pode falar muito melhor sobre isso. O corpo libera tanta coisa, né? Libera, cara. É que o sistema endócrino, o sistema nervoso, obviamente sistema nervoso, nervo, né? A musculatura, quando ela está conectada com aquilo ali, você tem vida, cara. É impossível. A gente vai no estúdio e volta completamente revigorado. Você gasta energia, você gasta ATP, o neurônio, o sistema nervoso, ele gasta de 30% a 40% dessa energia toda. Então, é você que se sente cansado, que às vezes está em casa e, cara, não tenho tempo para nada. Na verdade, ficar deitado não vai te fazer produzir novas ATPs. Eu tenho aquele estudo que eu sempre trago aqui, né? ATP, na verdade, seria a adenosina trifosfato, aí para os profissionais que com certeza já tiveram contato com isso, onde ela é completamente liberada em carga máxima numa mitocôndria, que obviamente, as mitocôndrias são organelas celulares. E o legal disso, que a gente sempre tem falado, é que as organelas celulares
pelo menos as mitocôndrias, elas têm em abundância lá no nosso sistema muscular. Então, por exemplo, o tecido adiposo ele tem uma quantidade de mitocôndrias, enquanto o tecido muscular tem 400 mil a mais. Por isso que esse estudo prova e comprova que quanto mais atividade física, mais a gente vai ter produção de mitocôndrias que vai produzir ATP. Então é muito melhor você se energizar fazendo atividade física do que às vezes até repousando no ponto de vista de alguém que precisa ativar aquilo ali, e não desativar. Né? A gente falou da importância do descanso aqui também. Claro. Né? O corpo, para mim, ele é uma máquina muito complexa. Cara, e você estimular ele só vai trazer benefícios. É isso aí. Impressionante. Só que eu entendo que para muita gente é difícil. É. Muita gente não gosta, muita gente não consegue dar esse start, que é levantar do sofá e procurar um centro de treinamento, uma praia, um parque, para fazer alguma coisa para se mexer. É isso aí. Isso que é o mais difícil. Depois que ela começa, cara, o corpo sente, o corpo libera e é maravilhoso. E ela não para. Vocês acham que a gente consegue depois trazer um podcast, assim, uma sequência sobre dicas práticas? Né? Eu tenho lembrado de muita gente que está vivendo um sedentarismo e problemas de saúde, problemáticas de saúde por conta dessa total ausência disso, sabe? É sedentarismo mesmo, é não ter atividade. Aí começa a ganhar gordura abdominal, começa a ter Lembrando que desbiose intestinal. sedentarismo é uma das maiores causas de morte hoje no mundo, tá, gente? Associado a cardiovascular, né? Obesidade, doenças inflamatórias. A gente consegue fazer, né? Trazer algumas dicas práticas do que Sim. vocês, como profissionais, acho que vai ser muito elucidador, né? Assim, esclarecedor, porque às vezes a pessoa quer mudar. Alex, a gente quer mudar, mas a gente não sabe nem por onde começar. Deve ter um passo a passo. E às vezes a pessoa ela quer dar o start de forma errada. Coisa de 2, 3 semanas eu estava conversando com uma aluna que ela queria correr. E ela falou, pô, eu fui na beira-mar e não consegui correr. Aí ela ficou frustrada e ela voltou para casa. Eu falei, mas você usou a estratégia errada. Se você não está preparada para correr, você não pode sair correndo. É verdade. Tem que ser progressão. E as pessoas querem mudar da noite pro dia. Não é é assim, tem que ter paciência, é devagarzinho. Vai começando a se sentir bem, vai fazendo um pouquinho. Verdade. Aí montei uma planilha para ela. E assim vai, aos pouquinhos, entendeu? As pessoas têm que ter paciência. Ninguém muda, ninguém... Você vê a pessoa com um corpão aí, você não foi da noite pro dia que ela acordou assim. Com certeza. Isso é uma Porque a gente dúvida. falou da adaptação, né? Aí também não adianta. Uma pessoa começa com muita sede ao pote, se lesiona, ou no dia seguinte está com muita dor muscular, e aí já não vai, aí você já perde ali aquela constância, que é super importante, principalmente no início, para você conseguir fazer, conseguir firmar ali a atividade física, né? Isso aí. Eu queria agradecer a presença de vocês nesse nosso ProduzaCast. Obrigado, Daniel. Obrigado, presença gente. Muito sempre. bom falar desse assunto com vocês. Sempre bom. Sabrina, mais Obrigada uma a vez. vocês pelo convite mais uma vez. Sempre legal, né? E a gente quer trazer mais temas aqui também para esclarecer com profissionais, gente competente, que estuda isso, que se dedica a mudar a realidade de tanta gente, através de conhecimento. E essa é uma oportunidade, um canal de comunicação para levar isso até você. Ok? Foi ótimo. Muito obrigada. Valeu, pessoal. A gente se vê no nosso próximo episódio de ProduzaCast. Até lá.